Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Filosofia em Obras. Eu sou Gelson Oliveira e hoje vou comentar com vocês um dos livros mais marcantes da história da filosofia cristã medieval. Se trata das Confissões do Santo Agostinho. Se liga aí. Agostinho de Hipona, ou simplesmente Santo Agostinho, como ficou conhecido pela tradição, viveu entre os anos de 354 e 430, portanto, na passagem do século IV para o século V da era cristã, e faz parte de um movimento filosófico, de uma era da filosofia conhecida como filosofia patrística, ou seja, dos primeiros padres da Igreja, cuja missão, cuja vocação era discutir os temas da nova religião, a religião cristã que estava em fase de fundação, e, ao mesmo tempo, trazer elementos da filosofia antiga, principalmente, no caso de Santo Agostinho, da filosofia platônica, de forma que ela pudesse inspirar as novidades, as teorizações da nova religião. Antes de se converter ao cristianismo, Santo Agostinho teve uma vida mundana, uma vida normal, vamos dizer assim. Teve, inclusive, um filho, Adeodato, que veio a falecer mais tarde, e participou de um movimento gnóstico de origem dualista chamado maniqueísmo. O maniqueísmo é uma seita que acreditava que tudo que era bom era espiritual e tudo que era mal era material, e, portanto, era uma seita não cristã, porque não acreditava que Deus, sendo uma alma, sendo espírito, portanto, sendo bom, pudesse se encarnar num corpo humano, num corpo como o de Jesus, portanto, um corpo mau, porque era material. Santo Agostinho escreve as Confissões no ano de 397 para 398, 6 ou 7 anos depois de ter se tornado bispo da cidade de Hipona, na África. O tema central da sua obra, o que mobiliza a sua obra, então, é confessar os seus pecados, os seus desregramentos e, ao mesmo tempo, o seu encontro com Deus, o seu encontro com a felicidade e com a beatitude. Nesse sentido, o livro de Santo Agostinho, As Confissões, tem um grande significado, não apenas teológico, mas sobretudo psicológico, já que reflete a história de um homem e talvez seja um dos livros que, entre os séculos IV e V da era cristã, melhor representa ou que, de forma mais completa, apresenta a ideia de uma transformação de um indivíduo ao longo da sua história. Os 13 capítulos que dividem a obra estão organizados em duas grandes partes. A primeira parte vai até o capítulo 9. O Santo Agostinho, então, reflete a respeito das suas lembranças do passado, relembra sua infância, sua adolescência, os seus desregramentos, tudo que ele viveu até então. A partir do capítulo 10º em diante, até o 13, há uma reflexão sobre ele agora, ele como bispo, ele como homem de fé, ele em direção a Deus, ele em relação ao tempo, às memórias, então há uma espécie de presentificação do personagem. Dessa maneira, as confissões podem ser consideradas uma espécie de oração, uma espécie de louvor a Deus por parte daquele indivíduo que relembra os seus atos e, ao mesmo tempo, se sente convidado a evocar o nome do Senhor e a louvar a presença de Deus na sua própria história, mesmo naquela história de erros e desregramentos. Isso a gente pode já reparar na primeira parte do livro, onde nós lemos o seguinte: sois grande, Senhor. Veja o clima de oração que toma parte já do início da obra. Sois grande, Senhor, e infinitamente digno de ser louvado. É uma passagem de um salmo, né? É grande o vosso poder e incomensurável a vossa sabedoria. Outra passagem de um salmo. Então, o Santo Agostinho já começa a obra com duas citações, digamos assim, da Bíblia. O homem, fragmentozinho da criação, diz ele, quer louvar-vos. Ou seja, já este homem, que é um pedaço da criação, que é um ninguém, quer louvar ao Senhor. O homem, que diz ele, que publica a sua mortalidade, ou seja, a história do homem é a história da mortalidade, diferente de Deus, que vê a sua eternidade, não é? Então o homem publica a sua mortalidade arrastando o testemunho do seu pecado, que é o que o Santo Agostinho está fazendo, né? E a prova de que vós resistis aos soberbos. Todavia esse homem, partículazinha da criação, deseja louvar-vos, mesmo sendo ele pequeno, mesmo sendo ele pecador, ele quer louvar ao Senhor.
Vós o incitais, diz Santo Agostinho, a que se deleite nos vossos louvores, porque nos criastes para vós e o nosso coração vive inquieto enquanto não repousa em vós. Essa última passagem é considerada uma das mais importantes do livro, é uma passagem que remete então à ideia de nostalgia ou de saudade de Deus que habita o coração do homem, uma ideia que vai se alongar em outros autores, Kierkegaard, Gabriel Marcel, o Karl Jaspers, né, e outros autores da história da filosofia, inclusive da filosofia contemporânea, que vão refletir sobre essa ideia de um homem agora perdido no universo, perdido no mundo, tendo experimentado o pecado, mas ao mesmo tempo sentindo dentro do coração esta chama, esta ideia de um convite da parte de Deus para que ele volte, né, ao Criador, uma espécie então de saudade deste tempo, desta experiência de viver junto. O livro 9 encerra a primeira parte das Confissões com a notícia da morte repentina da mãe de Santo Agostinho, Santa Mônica. Ela tinha sido muito importante para a própria conversão do Santo Agostinho ao cristianismo, já que era uma mulher de muita fé, segundo a tradição. O próximo livro, o livro 10, portanto, é uma espécie de relato do encontro de Santo Agostinho com Deus. E um dos temas centrais desse livro é o tema da memória, até hoje muito estudado, inclusive por psicólogos, já que aí Santo Agostinho apresenta esse tema mostrando como a memória é digamos assim, um elemento, um aspecto da vida humana muito importante. Obviamente que o tema da memória faz repercussão à obra platônica que já tinha sido estudada por Santo Agostinho, obviamente, eu já falei, ele vamos dizer assim, ele é devedor muito, né, da filosofia platônica pela via do neoplatonismo e principalmente de Plotino. Então, Santo Agostinho agora reflete sobre a memória na esteira daquilo que Platão tinha refletido a respeito da teoria da reminiscência lá na sua teoria do conhecimento. Agora, Santo Agostinho então fala da memória como uma espécie de memória de Deus. Este homem com saudade do Criador agora precisa refletir a respeito da sua própria condição de lembrança do tempo que ele vivia com Deus, ou dessa condição de viver com Deus. E certamente um dos trechos mais lindos do livro se chama Tarde vos amei, é o número 27 do capítulo 10, eu vou ler para vocês. Tarde vos amei, ó beleza, tão antiga e tão nova, tarde vos amei, eis que habitáveis dentro de mim, e eu lá fora a procurar-vos. Disforme, lançava-me sobre essas formosuras que criastes, estáveis comigo, e eu não estava convosco. Retinha-me longe de vós aquilo que não existiria se não existisse em vós. Porém, chamaste-me como uma voz tão forte que rompestes a minha surdez. Brilhastes, cintilastes e logo afugentastes a minha cegueira. Exalastes perfume, respirei-o, suspirando por vós, saboreei-o e agora tenho fome e sede de vós. Tocaste-me e ardi no desejo da vossa paz. Uma oração muito linda, de uma poesia imensa, em que Santo Agostinho, então, relata este encontro maravilhoso com Deus, a partir, então, de si mesmo, a partir desta habitação da memória do homem, onde Deus habita definitivamente. Bom, eu deixo aqui, então, um convite para você ler esta obra de Santo Agostinho, As Confissões, com o olho, então, daquele homem contemporâneo, daquela mulher contemporânea, que dentro das atribulações do dia a dia pode buscar a si mesmo e ao mesmo tempo, quem sabe, buscar uma força maior, seja Deus, seja, vamos dizer assim, qualquer nome que a gente dê à transcendência, aquilo que nós acreditamos, não é mesmo? Então não esqueça de compartilhar esse vídeo, de curtir a nossa página e de seguir os próximos comentários, tá bom? Muito obrigado, até a próxima!